Fala, investidor, tudo tranquilo, beleza? Sabe qual é a minha missão aqui hoje? É traduzir para vocês o grafiquês para o português e desmistificar esse mito de que o mercado é muito complexo, complicado demais para mim, isso não funciona e por aí vai. Eu sou JR do canal Universo Investidor e no vídeo de hoje quero falar para você sobre suporte e resistência. Quais as informações que este cenário passa pra gente? E hoje você vai sair deste vídeo entendendo a essência, pois entendendo a essência, fica muito mais fácil de você ter uma leitura prática e precisa do seu gráfico, tornando-se um gigante e atingindo seus objetivos que, sugiro eu, é fazer dinheiro no mercado de trader e ações, que é o nosso foco. Mas antes de curtir nosso conteúdo, se inscreve no canal, aí embaixo é de graça, deixa o seu gostei e ativa todas as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do Universo Investidor. Vocês estão muito mal acostumados com aqueles gráficos bonitinhos de suporte e resistência, com gráficos todos alinhados, perfeitos, e quando voltam para o mundo real, desiste até de operar. Pois na realidade, é totalmente diferente. Aí começa a ver bicho com situações que não tem nada a ver com o vídeo que você assistiu e simplesmente vocês viram estatística. Isso aqui é um modelo clássico de quando você pesquisa sobre suporte e resistência, aparece aqui tudo bonitinho. Um topo, um topo quase chegando em cima, outro fundo, outro topo, outro fundo e por aí vai, num contexto perfeito, de que o suporte e resistência estão sempre dentro de duas linhas e o cenário perfeito nunca acaba. E eu te digo, isso não vai te ajudar em nada. Isso aqui, na vida real, não existe. Suporte e resistência são regiões onde o preço reage com frequência, mas não são linhas exatas nem garantias de reversão. Bote isso na sua cabeça. Quem aprende não depende, meu amigo, e você vai ver o bicho pegar agora na prática. Vamos para a vida real? Este aqui é um gráfico de uma ação PANW, né, da Palo Alto, onde eu já marquei aqui alguns suportes e resistências. A primeira coisa que vocês têm que aprender, suporte nada mais é que aquela região onde há interesse de compradores ou vendedores muito grande ao longo de um período, ou seja, é aquele lugar onde o preço engancha e tem dificuldade para passar. Isso depende da tendência, claro, né? Se é de alta, num fundo, ou se é de baixa, num topo. E por essa razão, o preço na maioria das vezes para naquela região e sofre uma reversão. Eu fiz uma marcação aqui de um suporte, né? Então eu peguei aqui um período extenso para marcar um suporte, onde eu estou vendo que ao longo de muitos anos aqui, já está em 2020, né? Voltei 5 anos e você vê que o preço tem dificuldade de passar dessa região de suporte, pois o suporte ele não vem só em linha reta, como vocês estão vendo aqui na linha tracejada. O suporte ele pode ser tanto de forma em linha reta como em diagonal. Na maioria das vezes vai ser diagonal. A linha reta é apenas quando o mercado está lateralizado. Vamos lá. Então, se você reparar aqui em um outro detalhe, o suporte ele não pega em todos os fundos, como você vê em muitos vídeos aí, o suporte perfeito pegando em todos os fundos. Aqui é um fundo, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro. Ele não pega em todos os fundos, ele pega nos fundos principais. Você define uma quantidade de período de tempo, né? 5 anos. Puxa do último fundo que você quer para o primeiro fundo que você quer. Ou seja, do ano que você está, do mês, do dia que você está, há 5 anos atrás. Escolhe um fundo e traça ele. Daquele fundo para frente, você vai ver que se o preço teve dificuldade ou não de passar. Então você vai ver se é um fundo consistente ou não. Quanto mais vezes aquele preço sentir dificuldade de passar daquela região, significa que é um local de suporte consistente. Voltando aqui, então você vê que ele bate várias vezes aqui nesse suporte. Então, chegando em 2026, nós vemos aqui que essa região de suporte ela foi rompida. Com isso é que vem o suporte em linha reta. Nós colocamos aqui um novo suporte para ver a tendência do mercado, ou seja, um suporte foi traçado para este fundo. Quando esse fundo chegou nessa região aqui, que ele testou um outro ponto que o preço já chegou e teve dificuldade de passar, ele voltou aqui para testar esse preço, significa que é um ponto que a gente pode traçar nossa linha de suporte secundária. Essa é a linha de suporte primária em diagonal e essa aqui é a linha de suporte secundária
transversal. Com essa linha aqui traçada, você pode ver que quando o preço rompeu a linha de suporte principal, primária, ele começou a descer. Aí eu comecei a ver até onde o preço pode chegar. Então, primeira análise é você traçar o primeiro fundo que o preço pode parar aqui, pode parar no segundo fundo ou pode parar num terceiro fundo aqui atrás, né, que é mais difícil. Normalmente ele para no primeiro ou no segundo fundo, onde o preço teve dificuldade de passar. Já no segundo fundo, eu nem tracei essa primeira linha aqui no primeiro fundo, eu já tracei prevendo que o preço poderia chegar aqui e realmente foi o que fez. O preço chegou no segundo fundo, testou ele, onde ele já tinha testado 2 vezes, né, apesar de que no primeiro fundo também já tinha testado outras vezes, mas como ele passou aqui, eu preferi testar logo o segundo fundo. Então, ele testou de novo e voltou a subir. Quando ele testou aqui e voltou, eu já fiz a compra desse ativo, né. Fizemos a compra desse ativo aqui, nessas regiões, o mercado voltou a subir e eu liquidei um pouco acima. E por que que eu não falei ainda da resistência, Vitor? Porque resistência numa tendência de alta praticamente é desnecessário da gente utilizar. Porque a resistência numa tendência de alta, ela foi feita para ser ultrapassada, porque a tendência já é de alta. Se você traçar em qualquer lugar uma resistência, suporte, resistência, o preço veio, tocou no suporte, subiu para testar a resistência, mas a tendência é de alta. Se a tendência é de alta, é óbvio, é praticamente certo de que o preço vai passar dessa resistência. Então a resistência aqui é irrelevante. A resistência só é relevante para mercados laterais e para mercados descendentes, ou seja, numa tendência de baixa. Aí sim você traça o suporte e a resistência para operar contra a tendência. Porque o certo é você operar a favor da tendência, porque nós operamos comprando no barato e vendendo no caro. Se você comprar numa tendência de baixa e comprar errado, já era. Você vai perder dinheiro naquele ativo por muito tempo, na verdade ficar com o dinheiro travado por muito tempo, talvez até anos. Tem ativo que você, para ter uma recuperação, demora 2, 3 anos para ele ter uma recuperação. Então, às vezes, é melhor até você sair perdendo dinheiro para livrar o dinheiro para você reinvestir. Então, eu vou te mostrar como fazer, mas não é uma boa escolha. Mas vamos lá. Então, voltando para a resistência. O ativo veio, testou no suporte, que é padrão, normal, e subiu. Quando ele sobe, encontra uma resistência, mas é praticamente inútil essa resistência. Ele passa direto da resistência, volta, desce um pouco e continua subindo, continua subindo, continua subindo e vai embora. Então ele sempre vai passar da resistência várias e várias vezes até aonde ele pretende chegar para reverter o mercado. Então vamos tirar essa resistência daqui e focar aqui no que interessa para este momento. O ativo rompeu a linha de suporte primária, romperia a linha de suporte secundária 1, que é o fundo anterior, e foi até a linha de suporte secundária 2, que é o segundo fundo anterior. Então, com isso, é o mais certo você sempre procurar marcar 2 fundos. Vai acontecer de no primeiro fundo ele retornar, mas na maioria das vezes ele retorna no segundo fundo. Retornou aqui, bateu no suporte, isso aqui não é uma resistência, viu pessoal? Esqueça isso aqui não é uma resistência. E a linha de suporte primária também não é uma resistência. Tocou, vendi meu ativo aqui com aproximadamente 15%, o mercado subiu, fez um topo, voltou para fazer um fundo, tocou no suporte novamente, e aí você pode dizer, poxa, mas aqui seria uma resistência. Aqui seria uma resistência. A resistência, se bater uma vez só, não considero como resistência. Foi apenas um local onde o preço veio testar, né? Então ele veio aqui, tocou, desceu. Se ele sobe, toca de novo, desce, sobe, toca de novo, pronto. Então é uma resistência que testou 3 vezes. Aí sim consideraríamos que o mercado lateralizou e
começamos a ter uma resistência aqui, mas, como eu lhe falei, resistência no mercado com tendência de alta, ela vai ser ultrapassada facilmente. Então, testou uma vez, subiu, já passou aqui, voltou, quase testa embaixo de novo e subiu. Quando o mercado sobe quase em linha reta, né, dá esse pico, o mercado com essa tendência positiva, quase vertical, as linhas de suporte ficam mais fáceis de marcar, né? Então você marca aqui um suporte nos topos, todo topo vira um suporte. Então você marca o primeiro topo, marca o segundo topo e observa como o mercado vai se comportar, porque é diferente de você marcar num mercado que tenha essa tendência de alta mais tranquila do que uma tendência de alta vertical. Então, essa tendência de alta aqui, aqui é uma tendência de alta diagonal, tranquila. Ela sobe ali numa ladeira, então ela vai mais suave. Quando você utiliza os suportes e as resistências numa tendência praticamente vertical, é diferente a marcação. Não é como você marcar aqui numa linha de suporte primária e vir marcando as linhas de suporte secundárias conforme o gráfico exige. Neste caso aqui já é diferente. Cada topo vira um suporte. E aí o que é que acontece? Você marca o primeiro topo e aguarda ele fazer o fundo. Para você saber identificar a reversão do mercado, é desta forma num mercado vertical. Então, marcou o primeiro topo e espera o mercado trabalhar. O mercado vai subir, vai fazer um topo, você não vai fazer nada, só observar. O mercado vai descer. Quando ele estiver próximo ao topo que você marcou como suporte, você entra comprado aqui. Aqui é uma posição que eu entro comprado, porque é quase certeza de que existe uma reversão do mercado nessa região. E foi o que eu fiz. Entrei comprado aqui, fiz a minha marcaçãozinha de 15% e aguardei o mercado retornar. E o mercado retornou. Chegando nesta região, liquidei minha posição, coloquei o dinheiro no bolso. Mas por que você não continuou, Vitor? Até esperar o mercado reverter de novo, porque eu não tenho bola de cristal. Eu não vou aguardar o mercado fazer todo o percurso dele, porque eu não sei quando ele vai fazer isso aqui para retornar. Ele pode chegar aqui e retornar, ele pode chegar aqui e retornar. Então eu estipulo que o próximo topo numa linha ascendente de gráfico vai ser maior do que o anterior. Então eu busco, no mínimo, o topo anterior. Porque se você tem um gráfico ascendente como esse, o próximo topo vai ser em cima. E assim foi, né? Eu saí da posição nesta região, marquei como próximo suporte e agora estou aguardando. O mercado está subindo e aqui, ó, na data de hoje, 9 de julho de 2026, o mercado subiu, fez uma reversão, retornou, está quase chegando na minha linha de suporte, mas não precisa ser, ele não precisa encostar, né? Ele não precisa colar aqui na minha linha de suporte. Ele só precisa me dar um sinal no dia de hoje de que ele vai retornar. Ou seja, se esse sinal aqui for positivo, como está sendo, amanhã provavelmente eu já entre comprado nessa ação. E qual vai ser a minha faixa de lucro? Vai ser baseado na posição que eu entrar. Por exemplo, se eu entrar aqui nesta região ou aqui acima, mais ou menos, eu vou, no mínimo, pegar 7,8 a 8% aqui no próximo nível. Ou seja, supondo que o próximo topo será acima do anterior, né? E assim sucessivamente. E é assim que você precisa avaliar todos os topos e fundos. Avaliar separadamente como e quando utilizar um suporte e uma resistência.
Agora sim eu vou falar da resistência mais a fundo, você vai entender perfeitamente por que que eu não utilizei resistência neste caso. Para este caso aqui, pessoal, agora nós vamos utilizar o suporte e a resistência. Deixa eu diminuir aqui um pouco o gráfico para vocês entenderem. Eu tracei aqui uma linha de suporte, voltei aqui até 2023, de 3 anos, e tracei minha linha de suporte. Por que eu não fui mais? Porque o gráfico aqui ele fez uma reversão em 2023. Ele não seguiu, né, que eu poderia pegar aqui 5 anos, enfim. Mas como ele fez uma reversão aqui, eu peguei a partir do momento da reversão. E aí, primeiro toque do seu suporte vai ser no ponto inicial anterior do tempo que você determinou, e o último ponto vai ser no ponto de reversão, né. Ou se o mercado tivesse aqui, parado aqui, você colocaria a linha aqui, perfeito? Mas neste caso no ponto de reversão, essa é a linha de suporte primária. Então você vê que ela toca aqui várias vezes e aqui fez uma reversão, ou seja, mudou o cenário total do meu ativo. O mercado deixou de ser de alta para ser o mercado de baixa, ok? Neste cenário de baixa, não é o cenário ideal para quem trabalha com ações, para fazer dinheiro todos os meses, operar, porque nós estaríamos operando contra a tendência. Nossa tendência de operação é sempre ascendente, sempre tendências de alta. Neste caso aqui, vamos operar contra a tendência. É por isso que precisa se usar a resistência. Você só utiliza a resistência quando você for operar contra a tendência. Então, partindo deste princípio de que nesta operação contra a tendência, você vai precisar usar a resistência para se balizar e tentar tirar o melhor proveito do mercado, você vai fazer a primeira marcação, que foi no primeiro ponto em que o mercado teve reversão, até o último ponto atual. Do mesmo jeito, embaixo, do primeiro ponto que o mercado teve reversão, isso aqui eu botei até lá, pessoal, mas é até aqui, viu? Do primeiro ponto que o mercado teve reversão até o último ponto que o mercado teve reversão. Aí você vê que nós temos aqui uma linha de suporte e uma linha de resistência. Dentro deste cenário, temos ainda uma oscilação menor, que temos aqui um suporte e uma resistência menor, né? Aqui nós temos apenas uma oscilação fora da resistência menor, mas no suporte nós temos várias, uma, 2, 3, 4 e temos um ruído aqui embaixo. Então, este ruído de suporte menor não é interessante para a gente. O que é interessante é apenas a resistência, que ela toca várias vezes no mesmo lugar, sem passar, sem conseguir passar. Pronto, como analisar agora este cenário? Contextualizando a teoria da resistência, né, que nada mais é do que aquela região onde o preço ainda não conseguiu passar no sentido da tendência, que agora é o sentido negativo. Mas a resistência e é nesta e, é, e são nas resistências que a maioria das pessoas e são nas resistências que a E são nas resistências que a maioria das pessoas se atrapalham e erram, e viram liquidez do mercado, pois operando contra a tendência, é isso que pode acontecer se você ler o gráfico errado, se você não colocar a resistência no lugar certo, se você não colocar o suporte no lugar certo, você vai virar estatística, você vai virar liquidez do mercado. É muito importante que você entenda que operar contra a tendência você precisa ter uma disciplina muito grande. Operando contra o mercado, você vê aqui que o mercado reverteu, tocou aqui no nosso suporte, subiu, tocou na resistência. Mas eu ainda não vou me dar por satisfeito aqui, né? Só teve aqui apenas 2 toques, né?
O mercado tocou aqui, não subiu mais, desceu, subiu, tocou de novo. Ó, 2 pontos. Nesses 2 pontos aqui, a gente já liga um alerta. Temos 2 posições aqui de resistência. E o mercado veio e caiu. O mercado caiu, 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 caiu e fez o segundo ponto, esse é o primeiro, fez o segundo ponto de suporte, ok? Então, 2 pontos é algo para a gente já ligar um alerta. No terceiro ponto, eu já entro comprado. Então, para mim, testou 3 vezes, já significa que aquele suporte e aquela resistência já é algo confiável. Não é 100% garantido, porque o mercado ele é muito volátil e o mercado a gente não tem bola de cristal para adivinhar, a gente trabalha com probabilidades, ok? Então, segundo ponto testado, eu espero o terceiro ponto. O mercado subiu, 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 mas não conseguiu atingir não conseguiu atingir o suporte primário. O que é que isso significa? Que o mercado perdeu mais força ainda, que a tendência de baixa, a tendência descendente, ela ficou mais forte. Isso caracteriza que o mercado vai cair. Então, o topo posterior foi menor que o topo anterior. Isso me garante que o mercado perdeu força, que o mercado está agora caindo. Então, no próximo fundo desse ativo vai ser onde eu vou entrar comprado. E o mercado desceu. O mercado desceu e chegou nessa região aqui. Não precisa tocar, chegou próximo, já é uma ótima região para a gente estar entrando comprado. Entrei comprado aqui. Quando o mercado chegou aqui, que tocou, começou a voltar, quando ele fez isso aqui, você está vendo que aqui tem uma linhazinha de sombra. O mercado desceu, testou e voltou. Entrou uma força compradora aqui. Quando ele entrou uma força compradora aqui, eu marco 60% do topo anterior. Eu marco os 18,6%, 18%, que é onde eu vou sair. Mas eu não sei se eu vou ganhar 18,6%. Por quê? Porque eu não entrei aqui no fundo certinho. Então, eu não lembro quando foi que aonde foi exatamente que eu entrei agora, mas vamos dizer que eu tenha entrado nessa região aqui, quando o mercado me confirmou um dia e no segundo dia, né? No segundo dia o mercado me confirmou, eu entrei aqui. Isso só vai me render 9%. Então, mas equivale a 60% do topo anterior. Esses 9% eu saio da operação. O que é que acontece? O mercado toca, faz um topo menor do que o anterior e volta a descer. Só que ele chegou aqui e nem chegou perto do suporte primário. Então, com isso, eu já não entro nessa ação, seguro. E o mercado voltou a subir. Rompeu a resistência secundária, chegou na resistência primária, voltou a descer, fez outro fundo aqui próximo do anterior, subiu e desceu. Quando ele desceu aqui, ele voltou para a região de suporte primário. Quando ele chegou aqui, calculei mais uma vez 60% do topo anterior, né, que dá 27 vezes 60% vai dar 16. Então eu calculei aqui os 16% e é mais ou menos nesta região aqui que eu calculei para sair. E foi isso que aconteceu. Eu entrei mais ou menos aqui, nesta região. Aqui eu lembro perfeitamente. Eu entrei aqui mais ou menos nesta região aqui. Então, nesta segunda operação de Palantir, eu entrei aqui, quando o ativo subiu 7%, eu saí da operação. Então, para mim, o que interessa é fazer o dinheiro aqui em pequena escala. Eu fazendo 7% aqui, mais 7% no outro, mais 7% no outro. Quando você calcular 3, 4, 5 operações que você fizer, dá 30, 40% dentro do ativo aqui e dentro do mês em cada ativo. Então, isso é interessante você saber trabalhar contra a tendência, porque
você vai saber utilizar exatamente o suporte e as resistências. E é assim que se faz, é assim que se utiliza e é assim que se lê gráfico a favor da tendência e gráfico contra a tendência. A favor da tendência, você não precisa se preocupar com resistência, principalmente se a ascendência for praticamente vertical. Então, com isso, você só precisa marcar os topos que vão servir como suporte e só se preocupar em deixar a ação subir, ela fazer o fundo e você ganhar seu dinheiro. Então você só precisa se preocupar com resistência quando o mercado for lateral ou descendente no mercado de baixa. E se você gostou desse vídeo, pessoal, taca só o vídeo que eu deixei na sequência. Aprenda a ler os candles de forma simples e que dá resultado. Dá um clique no vídeo aí e confere. E caso queira se tornar um investidor de sucesso, o curso Dominando a Bolsa Americana vai te proporcionar o conhecimento que você precisa, direto ao ponto e apresentando a estratégia que eu uso para fazer salário todos os meses no mercado de ações americanas. O link está aí na descrição. Que este conteúdo seja bênção em sua vida e até o próximo vídeo, pessoal.